nós analisamos até aqui o direito do trabalho, a construção do direito do trabalho de uma forma muito rápida, muito simplificada, né? A evolução até onde nós chegamos. E como é que está hoje o direito do trabalho, que quer modificar? Como é que está a legislação do trabalho hoje, né? Se nós pudéssemos fazermos uma referência, o direito do trabalho ele sempre vai trabalhar com patamares, digamos assim, patamares mínimos, com um piso mínimo de direitos. Há um patamar mínimo de direitos, tá? Um piso mínimo de direitos na legislação, e esse é universalizado a todos os trabalhadores. Esse piso mínimo de direitos que está na legislação é assegurado a todos os trabalhadores. Não importa se da agricultura, não importa se efetivamente é da indústria, do comércio, tá? A todos os trabalhadores. E esse piso mínimo de direitos previsto na legislação, ele visa resguardar a dignidade daquele que trabalha. Ele visa, né, e aí esse resguardar a dignidade que trabalha é algo que não é interesse apenas do empregado, do trabalhador. Resguardar a dignidade daquele que trabalha é, sobretudo, o interesse da sociedade. É o interesse público resguardar a dignidade daquele que trabalha. Tá? Mais do que isso exige uma rigidez, né? Esse piso ele tem que ter um nível de rigidez, né? E exige que o sistema produtivo a ela se ajuste, tá? A esse piso mínimo de direito. Há um outro piso que se sobrepõe a esse piso estabelecido pela legislação, que são os acordos e as convenções coletivas de trabalho. Os acordos e as convenções, eles estão sobrepostos, né? Eles estão acima, né? Assentados em cima da legislação. Por que acima? Porque eles não podem estar abaixo. Se a legislação é um piso mínimo, eles têm que estar num patamar exatamente em cima. Observe que todos os direitos constantes em acordos e convenções coletivas, salvo situações muito específicas, tá? São direitos que são mais favoráveis aos trabalhadores do que aqueles que estão na legislação do trabalho, né? Eles são mais favoráveis, todos aqueles que estão nos acordos e convenções coletivas. Muito bem. Até por um detalhe muito simples, enquanto a legislação ela visa estabelecer um patamar mínimo a todos os trabalhadores, os acordos e as convenções visam a realidade de cada categoria. Aqui nós temos, por exemplo, algumas categorias aqui já representadas, próprio CinePD, né? Os profissionais de TI têm particularidades. O valor do salário que é praticado no setor de TI é diferente, por exemplo, do que é estabelecido nos rodoviários. As condições de trabalho dos rodoviários é diferente do que acontece no TI. E essas especificidades, elas são contempladas nos acordos coletivos. Já na legislação, nós temos o quê? Um patamar mínimo de direitos. Um patamar mínimo de direitos. E acima desse primeiro piso, que é a legislação, um segundo piso, que é a convenção e os acordos coletivos, é que nós temos os contratos individuais de trabalho. O contrato individual de trabalho não pode estar num patamar de direitos abaixo da convenção, muito menos ainda do que a legislação. Tá? Então, essa é a estrutura do direito do trabalho atual. Né? Enquanto os acordos e as convenções, elas estão sobrepostas ao piso mínimo da legislação, enquanto e em cima, e sobre o piso dos acordos e convenções coletivos, esse piso de direitos estabelecidos nos acordos e convenções, aí é que está situado o contrato individual de trabalho. Usando essa metáfora da casa, como é que nós visualizaríamos o direito do trabalho nessa construção, nessa edificação? Esse patamar de sustentação, as fundações dessa casa, chamado direito do trabalho, ela é inflexível. Você não mexe nas fundações da casa. Se você mexer nas fundações da casa, o que é que ela acontece? Há um risco dela desabar. E o que está lá na fundação? O que está na base do direito do trabalho? O que está na base do direito do trabalho é que o trabalho humano não é mercadoria. O trabalho humano não pode ser submetido às leis de mercado. O trabalho humano não pode estar simplesmente suscetível à lei de oferta e procura.
ela tem que ter limites, porque o trabalho humano, ele assegura a dignidade daquele que trabalha. É o que promove a distribuição de riqueza em uma sociedade. É o que assegura dignidade e cidadania social. Então, o trabalho, ele tem a sociedade, a organização da sociedade, tem, de alguma forma, a centralidade do trabalho dentro da organização social. O trabalho, ele exerce um papel fundamental. Daí, trabalho não pode ser reputado, não pode ser concebido como se fosse uma mercadoria. Como se fosse um ventilador que se compra na loja de eletrodomésticos, onde você negocia plenamente o preço. Isso está na Carta de Filadélfia, de 1944, que é o anexo da Constituição da Organização Internacional do Trabalho. É o primeiro artigo. Trabalho não é mercadoria. Né? Então, essa base de sustentação ela é inflexível e ela resguarda a dignidade daquele trabalho. Quando eu digo que a jornada tem que ser de 8 horas, não é simplesmente um direito, não é uma vantagem para o trabalhador, é uma necessidade. Porque o trabalhador, ele tem trabalho além das 8, gera fadiga. O trabalho realizado com fadiga, ele gera acidente do trabalho, ele gera doenças, né? Geram enfermidades, lesões. Mais do que isso, trabalho além das 8 horas, retira o tempo de convívio do trabalhador com sua família e a comunidade. Tá? Então, é uma necessidade, não é uma vantagem, é uma necessidade. O princípio da limitação da duração normal do trabalho é uma necessidade. Salário mínimo é uma necessidade, não é um direito, é direito, mas não é uma vantagem, não é simplesmente uma vantagem. Interessa à sociedade que as pessoas percebam o salário mínimo, pelo menos. Né? E tem um outro ponto. O direito do trabalho, ele, de certo modo, ele estabelece um contrapeso que evita que as desigualdades sociais sejam muito acentuadas. Quando eu tenho quando eu estabeleço um salário mínimo, condições mínimas, quando eu estabeleço regras protetivas, eu evito que a desigualdade, que ela existe, que é inerente ao contrato de trabalho. Patrão e empregado é diferente. Nem tem como ser igual. Um tem o capital, outro só tem a força de trabalho. Um vive do lucro, do resultado da empresa, o outro vive da força do seu trabalho. São diferentes, né? Ontologicamente, ou seja, da própria natureza, da essência, são diferentes. Mas, para a sociedade, é fundamental que essa desigualdade não seja tão estremecida, né? Que ela seja, na medida do possível, reduzida, regulada, limitada. Né? Ainda assim, com essa limitação, ainda é muito grande a diferença entre um e outro. Óbvio. E nem o propósito que seja todo mundo igual. Nunca foi. Mas que as desigualdades têm que ser contidas, tem. Porque se não tiver o direito de trabalho, aí é o mercado que vai regrar as relações de trabalho, e as desigualdades vão se tornar que nem aquelas da Revolução Industrial, ou se não tão extremadas, mas tão críticas e tão preocupantes quanto aquelas existentes ao tempo da Revolução Industrial.